Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques da edição de hoje. Novidade no campo. Em Itaporanga da Ajuda, a agricultora aposta no cultivo do café em área onde a cultura ainda não tem tradição. Inspiração que veio após reportagem exibida no programa e que já começa a render frutos. Reflorestamento urbano. Boquim recebe doação de mudas nativas e frutíferas para praças e creches. Iniciativa da Endagro que une sustentabilidade e qualidade de vida nas cidades. Curiosidade genética. Nossa equipe foi até a zona rural de Itaporanga da Ajuda conhecer os gêmeos que nasceram de uma mesma gestação bovina. Inimigo silencioso na criação. Médico veterinário dá dicas de como controlar parasitas nos rebanhos de ovinos e caprinos através do método FAMACHA. E ainda, em Salgado, agricultores se reúnem para buscar caminhos de acesso a financiamento e crédito rural através do Banco do Nordeste do Brasil. Fique com a gente, porque o Sergipe Rural está só começando. No município de Itaporanga da Ajuda, um agricultor assentado se destaca por trazer uma novidade para a região, o café. Cultivado em sistema agroflorestal, o produtor já colhe resultados de uma aposta que começou com uma reportagem aqui mesmo, no Sergipe Rural. Confira. No assentamento 8 de março, em Itaporanga da Ajuda, está o sítio Fé em Deus, do agricultor Luiz Marques da Silva, conhecido como Lula. Pernambucano, Lula vive há muitos anos em Sergipe e é adepto do sistema agroflorestal. Em suas 33 tarefas de terra, cultiva uma grande diversidade de alimentos: banana, milho, coco, pimenta do reino, inhame, macaxeira, batata e muito mais. E há 2 anos ele decidiu apostar em uma nova cultura, o café, que é plantado consorciado com o inhame e com a pimenta do reino. Comecei a trabalhar, que a gente vinha para essas terras, aí ganhamos lote e eu me interessei pela agricultura e hoje estou aqui plantando pimenta do reino. Meu sonho era plantar café, consegui aí algumas mudas. Graças a Deus a safra foi boa, não vou negar. E estou gostando do café, da pimenta do reino. Hoje eu tenho milho, tenho banana e é isso. O incentivo para investir no café veio após o Lula assistir a uma reportagem do programa Sergipe Rural, da PRP TV. Eu comecei a plantar através de um programa que eu assisti, né? Com o Daniel, dando uma entrevista. Aí eu já tinha vontade de plantar café. E hoje, depois que eu assisti essa entrevista dele, eu me interessei e procurei ele, de modo de ver se eu conseguia as mudas. E graças a Deus eu consegui. E hoje estou com a minha planta de café aqui. Embora seja pouco, mas o pouco com Deus é muito, não é? Hoje eu mesmo estou colhendo, eu mesmo beneficio, vendo aqui no assentamento 8 de março, Itaporanga, Aracaju e Areia Branca. Foi a partir dessa matéria que ele procurou mais informações e conseguiu as mudas para iniciar o cultivo. Graças a Deus, através da imprensa, através da TV APRP, né, que seu Lula assistiu o programa, uma matéria nossa, e daí foi quando ele chegou. Que inclusive, através da APRP também, nós conseguimos, né, as mudas de sementes do café Conilon, né, através de uma reportagem lá em Itapecuru. Graças a Deus já conseguimos algumas mudas, né, e foi graças à imprensa que a gente vem desenvolvendo esse trabalho com mais eficácia aqui no nosso querido estado de Sergipe, em especial Itaporanga da Ajuda. Que inclusive o nosso intuito é fazer de Sergipe referência, né, no cultivo do café orgânico em agrofloresta. E Itaporanga da Ajuda, lógico, tendo também a patente de cidade-mãe nesse projeto. Daniel lembra que no início muitos agricultores tinham resistência à ideia de plantar o café no estado. A importância de incentivar o agricultor a plantar café é no sistema SAF, Sistema de Agrofloresta. Por quê? Porque em um só espaço a gente tem a diversidade de cultura. Aqui na propriedade de seu Lula, nós temos a macaxeira, o café, o inhame, nós temos a batata doce, a bananeira, o coco, nós temos o cupuaçu, né? Então a pimenta do reino, né? Que a diversidade de cultura melhora a economia do agricultor,
incentiva outros. E além do mais, a gente observa que a gente está trabalhando também a questão do êxodo rural, a sucessão do homem e da mulher do campo, e também combatendo essas situações climáticas, que devido a muitos desmatamentos, né, para diversos cultivos, isso prejudicou muito o meio ambiente. E a gente precisa manter o ecossistema em equilíbrio justamente para a produção de orgânicos. Além do café, Lula cultiva uma tarefa de pimenta do reino. A colheita do florado dela, como ela está agora, leva 9 meses e a colheita é feita manual. Quem trabalha comigo aqui, quem está trabalhando agora nesse momento, é um funcionário que eu tenho ali que trabalha comigo e um irmão meu. Com dedicação e aproveitando ao máximo cada espaço da propriedade conquistada por meio do governo federal, Lula tem mostrado que é possível inovar e transformar o cenário agrícola da região, trazendo o café como uma nova oportunidade para os agricultores de Sergipe. Já atingimos 18 cidades e daí ele veio desenvolvendo bem e hoje está aí atraindo, né, as pessoas para resgatar essa cultura aqui no nosso estado. E em Boquim, no centro-sul de Sergipe, o verde toma conta das ruas e praças. A cidade recebeu a doação de mudas nativas e frutíferas para um projeto de reflorestamento urbano. Com apoio técnico da Endagro, as plantações vão emoldurar creches e espaços públicos, tornando a cidade mais sustentável e acolhedora. Confira na reportagem de Jamiles Batista e Jorge Henrique. O governo do estado, através da Endagro, entregou 100 mudas de espécies nativas e frutíferas para a Secretaria de Meio Ambiente de Boquim. A ação faz parte de um trabalho de incentivo para reflorestamento em áreas urbanas. Esse trabalho já é um trabalho que a gente vem fazendo há uns 5 anos, mas com a entrada do nosso diretor técnico, Jean, ele começou um programa, né, em relação à doação de mudas. Com isso nós fizemos algumas parcerias, tipo a Chesf, né, uma das parcerias que a gente fez, para conseguir o maior número de mudas. Nós também produzimos frutíferas e com isso a demanda do campo chega até nós e com isso a gente pode fazer essa doação. Esse objetivo é para a gente revitalizar nascentes, olhos d'água, arborizar com plantas nativas, árvores nativas, as cidades, os municípios, arborizar com frutíferas e nativas as escolas também. As mudas vão ser plantadas em praças e creches da cidade, com o objetivo de melhorar a qualidade ambiental e criar mais espaços verdes para a população. Esse trabalho é um trabalho que a gente visa melhorar o ambiente comum da população, né? Nós já doamos, estamos doando aqui para Boquim, já doamos para o agricultor aqui de Boquim, que foi seu Gabriel, onde ele está revitalizando 2 nascentes aqui em Boquim, no município. A gente já doou para Graco Cardoso, que nesse momento está sendo também a entrega e o plantio das mudas. Já doamos também para Itaporanga e outros municípios. Durante o ato simbólico de entrega, o secretário de Agricultura de Boquim e a engenheira da Endagro plantaram 3 das 100 mudas doadas. No total, 9 espécies diferentes de plantas vão ajudar a compor os novos espaços de reflorestamento urbano do município de Boquim. A gente bem sabe, com as mudanças do clima, né, como a gente está atravessando ultimamente. Então, plantar árvore hoje é um papel crucial, né, para a regularização do nosso clima. E essa parceria, qual quero agradecer aqui na pessoa do nosso governador, Fábio, do nosso diretor da Endagro, Jean, e a parceira, né, Cleusa, essa engenheira muito abnegada nessa causa. Então isso nos dá uma alegria e nos motiva, né, a desenvolver esse trabalho tão importante para preservar nossas nascentes e assim temos uma agricultura também sustentável e um meio ambiente propício para o nosso desenvolvimento. Assistência técnica e extensão rural da Endagro vai seguir acompanhando as próximas etapas do projeto. Hoje aqui no município de Boquim nós estamos dando sequência ao nosso programa de arborização urbana. Também a Endagro é parceira de vocês, município, na arborização de suas cidades. Procure a Endagro. Nós já fizemos na cidade de Graco Cardoso, de Estância. Hoje estamos aqui em Boquim doando 100 mudas nativas,
mudas frutíferas, com o nosso técnico, com a nossa técnica Maria Cleusa, responsável por esse programa. Então essa parceria para que a gente melhore a condição ambiental também das nossas cidades, das nossas recuperação de nascentes. Então você, prefeito, você secretário de Agricultura, pode procurar a Indagro da sua localidade aí também para fazer parte desse programa bonito que nós estamos iniciando. Contamos com todos vocês. A seguir, uma curiosidade rara no campo. Numa fazenda de Itaporanga da Ajuda, uma vaca deu à luz a gêmeos, macho e fêmea. Mas por que esse nascimento pode impactar a reprodução? A gente explica depois do intervalo. Sergipe Rural volta já. A nossa equipe de reportagem esteve essa semana em Itaporanga da Ajuda para registrar um fato raro que chamou a atenção na zona rural do município. Em uma propriedade da região, uma vaca deu à luz a bezerros gêmeos. Um nascimento incomum que envolve curiosidades genéticas e muitos cuidados com a saúde dos animais. Acompanhe. Na propriedade de Aloísio, na Fazenda Dois Irmãos, no povoado Rio Fundo Cachoeira, em Itaporanga da Ajuda, nasceram bezerros gêmeos, macho e fêmea, da vaca princesa. No momento que assim que nasceu, eu liguei para o veterinário Dr. Marcos, ele me orientou, estou dando a alimentação balanceada, né? Porque o leite, tem que ter bastante leite para os dois animais, né? E estou seguindo a orientação do Dr. Marcos e vamos ver aí, com fé em Deus, os dois bezerrinhos adultos aí, né? Mas eu espero em Deus que o segundo parto venha dois gêmeozinhos de novo. Um fato incomum na região e motivo de alegria para o produtor Aloísio. Eu fiquei muito encantado e alegre, né? Muita alegria eu tive no momento que eu esperava um bezerro, mas fiquei muito encantado que o negócio de 5 minutos ela deitou e quando eu vi, veio o segundo bezerro. Entendeu? Então, para mim, aquilo foi uma grandeza que eu senti ali. Fiquei até emocionado, eu nunca vi, né? Aqui na região. E agradecer a Deus por esse presente que ele me deu agora em São João, esses dois gêmeozinhos. O mais comum é a vaca ter apenas um bezerro por gestação. E um detalhe que chama ainda mais a atenção nesse caso é a infertilidade da fêmea. O médico veterinário Marcos Franco explica o porquê dessa condição. Não é tão comum a vaca parir dois animais, principalmente de sexos diferentes. Quando existe essa condição de nascer dois animais de sexo diferente, a fêmea normalmente é infértil por uma condição de intersexualidade. Ao gestar, existe comunicação do sangue do macho com a fêmea, do qual é transmitido hormônios masculinos para a fêmea, denotando o quê? Ovários pequenos, vulvas pequenas, animais que vão ser inférteis, ou seja, quando nascer um casal de animais de sexo, obviamente diferente, a fêmea normalmente é infértil, servindo para a produção de carne e nunca, jamais para a reprodução. Então, a fêmea só vai realmente servir para a questão da engorda? Sim, a fêmea ela é infértil, a fêmea não vai parir. Ou seja, a pessoa não deve manter essa fêmea no seu plantel pensando que ela vai gestar. Nunca vai gestar por uma condição que seus ovários são inférteis ou ovário inexistente, útero pequeno, ou seja, ela nunca vai parir. Já o macho que nasceu com a fêmea não sofre nenhuma alteração genética e deverá crescer normalmente. O macho normalmente é um animal sadio, vai reproduzir, vai ter sua vida sexual normal. A fêmea, por uma condição hormonal, pela comunicação de hormônio masculino para o corpo do corpo feminino, ela vai ser uma fêmea infértil, porque não vai ter útero, ou útero pequeno, o ovário vai existir ou ovário pequeno, ou seja, ela não vai servir para a reprodução. Qual é a ciência que explica isso? Isso é o hermafrodidismo, ou seja, é uma comunicação chamada anastomose, ou seja, existe uma comunicação de vasos sanguíneos masculino no corpo feminino, transmitindo os hormônios masculinos para o corpo da futura bezerra, denotando a condição de infertilidade. Isso acontece a depender da espécie da vaca ou qualquer raça, qualquer...
Qualquer espécie animal pode ocorrer, tanto nos bovinos, nos equinos, nos ovinos, nos caprinos, ocorre em todos os animais, numa pequena porcentagem. Não é uma porcentagem que ocorre 5%, 10%, é 0,5%, 1%, essa condição de genética inconveniente. E agora a gente fala de saúde animal, desta vez sobre um problema que muita gente nem percebe, mas que pode prejudicar a criação de cabras e ovelhas. Verminoses ou parasitas internos podem comprometer a produção e a vida do rebanho. A repórter Patrícia Dantas foi conversar com um especialista da Endagro que mostrou como o método FAMACHA pode fazer a diferença. Veja. Quando a gente pensa numa criação de ovinos ou caprinos, o cuidado com as verminoses é fundamental. E sobre esse assunto eu converso agora com o médico veterinário Maurício Calil, que é extensionista da Endagro. Maurício, é primordial esse controle. E existe um método simples para fazer esse monitoramento do rebanho, né? Pois, positivo, Patrícia. Veja só, a gente tem a utilização do chamado método FAMACHA. Esse método consiste em utilização de um pequeno cartão que a gente olha a mucosa ocular do animal de modo a selecionar se ele vai ser ou não vermifugado. Qual é o propósito disso? É que a partir do momento que eu seleciono um animal, eu não faço uma vermifugação total do rebanho. Dessa forma, eu mantenho a população dos vermes, digamos assim, no ambiente, né? Parte com acesso ao princípio ativo ou ao medicamento e parte não. Dessa forma eu consigo perdurar mais tempo, né, com o mesmo princípio, já que eu vou diminuir a resistência desses vermes a esse princípio, né? Isso é um problema que nós temos tendo hoje na caprino-ovinocultura em relação à verminose, pois grande parte dos vermes hoje eles são resistentes aos princípios. E isso faz com que muitas vezes o produtor ele acabe não conseguindo uma vermifugação eficiente, né? Já que esses vermes eles praticamente eles são inócuos, né? Exatamente. Cali, quando a gente pensa nisso, a gente pensa não só nessa questão digamos assim, de não vacinar o rebanho todo para não criar resíduo no animal, mas também a gente pensa na questão econômica, né? Quando a gente faz utiliza o cartão, a gente seleciona parte dos animais e também existe uma economia, né? Exato. A partir do momento que eu pego e utilizo, né, só a vermifugação, só em parte do rebanho, eu já reduzo o custo com essa vermifugação. E uma outra coisa também, que essa seleção nos leva a perceber qual o nosso animal do rebanho mais resistente ao verme, digamos assim. A partir do momento que, se os outros indivíduos do rebanho são necessários, alguns outros são necessários vermifugar, e este animal não, significa dizer que ele tem sido mais resistente à ação do verme no organismo dele. E desse eu posso selecionar animais no futuro que serão mais resistentes a essa verminose, entendeu? É uma espécie de seleção natural mesmo, exatamente. Né? Calil, me diga uma coisa. Quando a gente pensa, quais são os riscos para quem mantém os animais de repente com a doença? Quais são como o animal sofre com a verminose? Nós temos uma perda muito grande, uma perda de peso, por exemplo, né? O animal deixa de ganhar peso, então muitas vezes o produtor que cria para corte, a gente percebe que o tempo que ele vai levar para terminar, ou seja, para abater esse animal é maior, assim como também no caso de animais leiteiros, a perda, a diminuição da produção leiteira, né? Lembrando que os principais vermes que acometem os caprinos e ovinos, eles são hematófagos, então por isso que leva à anemia desses animais. Nós podemos perceber esses animais acometidos pela verminose, muitas vezes, com a formação do que a gente chama da papada, o pelo arrepiado, né? E algumas vezes nós podemos ver rajadas de sangue, muco, né? Aquele, digamos assim, popularmente, o catarro nas fezes com um pouco de sangue, o que a gente percebe que o animal está perdendo o sangue
com a presença desses vermes no seu intestino, no seu aparelho digestivo. Então a perda econômica para o produtor é grande, né, e silenciosa muitas vezes, porque é de pouquinho em pouquinho que o animal vai deixando de ganhar peso ou deixando de produzir mais leite, por exemplo. Com verminose não tratada chega a 25, 30% da perda do rebanho? É possível, sim, Patrícia. Hoje nós temos, por exemplo, animais que a gente percebe que o ganho de peso dele reduz tanto ao ponto de que praticamente ele, se fosse para considerar o tempo, seria o dobro do tempo que ele iria chegar ao peso ideal. Isso se chegar. Uma outra coisa também é a perda com mortalidade, principalmente de animais novos. De animais novos. Então, lembrando que não é só a vermifugação que vai fazer com que o produtor controle a verminose. Existe uma série de outros aspectos a serem considerados, como a limpeza do aprisco, a rotação de pastagem. Lembrando também que, por que a rotação de pastagem? Porque parte desses vermes não estão no ambiente do aprisco, e sim nos pastos. Então é chamado a fase de vida livre do verme. Então, quando o caprino ou ovino ele defeca, ele elimina uma grande quantidade de ovos que vão eclodir, desses vermes e vão ser liberados no pasto. Então é por isso que existe a necessidade de fazer a rotação de pastagem. Então o controle da verminose é um complexo de atividades que devem ser feitos na produção de caprinos e ovinos. Em relação ao cartão, é importante que seja um cartão original, gente, porque a fidelidade das cores pode acabar atrapalhando, digamos assim, um correto diagnóstico desse material, Então, é importante que o produtor tenha esse cartão que seja comprado em lojas especializadas para que ele possa ter digamos assim, fidedigno as cores aqui da questão da parte da mucosa ocular. Exatamente. A gente percebe às vezes que quando se tenta fazer uma cópia, por exemplo, nunca fica na condição do cartão original. Por isso que é importante você ter a aquisição do cartão original, do cartão Famacha original. E pode comprar ele em qualquer loja agropecuária. Exato. Também na internet se encontra hoje a pedir pelo correio, chega também. Tá aí a dica de como prevenir a ação da verminose com método simples como Famacha. É com vocês aí no estúdio. E chegou a hora de saber como fica o tempo nos próximos dias em Sergipe. Instabilidades ainda podem ser registradas em algumas regiões. Confira no mapa a previsão. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha forte no sábado e domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva passageira no litoral sergipano. Já no sertão do estado, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, podem ocorrer pancadas de chuva por causa do tempo abafado. A temperatura durante a semana deve variar entre 20 e 32 graus. No município de Boquim, a temperatura deve chegar aos 30 graus, 31 em Frei Paulo e 32 graus em Telha. A seguir, produtores rurais de Salgado participam de encontro com foco no acesso a financiamento e crédito para fortalecer a produção no campo. Depois do intervalo, a gente volta já. De volta do intervalo, a gente traz agora a participação dos telespectadores. Vamos ver quem interagiu com a gente hoje. E o nosso abraço especial de hoje vai para o José Alves, lá de São Bernardo do Campo, em São Paulo. José, o prazer é todo nosso em ter a sua companhia. De São Paulo também, direto de Votuporanga, recebemos o alô do Vilmar. Vilmar, tamo juntos sempre, obrigado pela força. Olha só que história bacana a do Marcos Feitosa e da Sandra. Eles nos assistem de Santos, mas já avisaram que no próximo sábado estarão aqui em Aracaju e vão acompanhar o programa diretamente da nossa terra. E por falar em Santos, recebemos uma mensagem que nos enche de orgulho. É do Eduardo Dória, que é de Tobias Barreto, mas hoje mora no litoral paulista. Ele disse que adora o programa e nos parabenizou por ajudar a orientar os agricultores sergipanos. E em nome da Valdileide de Lima, que resumiu o sentimento de muitos dizendo que o nosso programa é maravilhoso. A gente agradece a cada um de vocês.
E obrigado pelo carinho de sempre. Participe você também pelo YouTube, Instagram ou WhatsApp do programa. É o 999284631. Agora, mudando de assunto, agricultores do município de Salgado, no centro-sul do estado, tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e buscar caminhos para acessar o financiamento. O encontro foi realizado na Câmara Municipal e teve a participação de bancos, sindicatos, órgãos técnicos e agricultores. E, é claro, o Sergipe Rural estava lá para conferir. O encontro reuniu agricultores, a Secretaria de Agricultura, a Indagro, sindicatos e o CONDEM para orientar sobre crédito fundiário. Representantes do Banco do Nordeste falaram sobre as opções de financiamento e sua importância para melhorar a produção. Hoje o nosso objetivo aqui é poder informar para a comunidade aqui do município de Salgado as leis federais que estão disponíveis no momento para a regularização de dívidas. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a Lei 13.340, a Lei 14.166, o Programa Desenrola Rural. Também vamos falar sobre crédito fundiário, que agora está aqui no município de Salgado. 10 famílias estão adquirindo uma propriedade rural. Nós também vamos falar sobre crédito rural. E para fechar a cereja do bolo, vamos falar das linhas de crédito no âmbito do Pronaf, que são as linhas que atendem os clientes agricultores familiares. O Banco do Nordeste, desde a sua fundação, tem um papel primordial no setor produtivo do Brasil, notadamente do Nordeste, onde a gente atua mais fortemente. E no setor rural, nós somos reconhecidos como grande banco de apoio ao desenvolvimento dos produtores da nossa região de atuação. O banco atua há muito tempo, né, colaborando com os produtores em todo o seu processo produtivo, né, desde pequenos produtores até grandes produtores. E, além disso, a gente recebe uma função primordial do nosso sócio majoritário, que é o governo federal, para alocar recursos, né, destinar recursos de fundos constitucionais em prol do desenvolvimento de toda a cadeia produtiva rural em nossa região de atuação. Representantes de órgãos rurais e uma agricultora da região destacaram a importância do evento para o fortalecimento da agricultura no município. O objetivo principal é tentar fazer com que os produtores tenham suas dívidas renegociadas ou muitas vezes liquidadas, porque através desses parceiros, Banco do Nordeste, Indagro, Secretaria de Agricultura, a gente tem mobilizado esses produtores que estão endividados, né, e impossibilitados de requerer novos recursos para a melhoria dos seus pomares. E com isso o banco tem trazido recursos, tem trazido formas de renegociar e até liquidar e contratar novas operações e com isso melhorar a qualidade de vida dos produtores da agricultura familiar do nosso município. A gente entende que a agricultura, né, tem uma dificuldade de conhecimento, né, obter essa informação, ter o acesso à informação, a verdade é essa. Então, assim, esse momento aqui é único, né, para a gente, porque a gente precisa levar essa informação para eles, né, onde muitos sofrem em algumas situações com o pagamento, né, desses empréstimos, desses investimentos. Então, assim, esse momento desse encontro vem passar para a gente informações nesse sentido, como eles conseguem pagar, como eles conseguem renegociar, né, e assim obter novos créditos para continuar desenvolvendo a agricultura. E o Sergipe Rural de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com muito mais histórias que inspiram e fortalecem o campo sergipano. Não esqueça de enviar sua sugestão para o e-mail pgmsergiperural@gmail.com ou pelo WhatsApp do programa 999284631. Até lá!